E aí, galera, nós estamos aqui voltando para falar um pouquinho mais, sobre as propriedades aí dos compostos orgânicos. Para a gente entender de vez assim o que falam aí as moléculas, o que elas dizem para a gente, Não só a nomenclatura, não só a estrutura, mas solubilidade na água, a temperatura de ebulição da molécula. Então, o tamanho da molécula influencia, o tipo de interação influencia, os elementos ligados influenciam e a gente vai ver uma parte disso hoje. Então vamos lá. Olha só, temperatura de ebulição, Na temperatura de ebulição são dois os fatores que vão dizer para a gente, descrever as temperaturas de ebulição. Primeiro fator é o tamanho das moléculas. Quanto maior a molécula, maior a superfície de contato, maior a extensão dela, maior a massa, maior vai ser a temperatura de ebulição também, porque as interações ficam mais intensas e aí eu preciso de uma temperatura maior para poder mudar de fase. Exemplo aqui, olha. Essa molécula aqui é o metano, isso aqui é o etano e aqui é o propano. Peguei 3 hidrocarbonetos, tá? Eles estão com tamanhos diferenciados. Aumenta um carbono, aumenta um carbono. E vejam que o acréscimo de um carbono, ele modifica muito a temperatura de ebulição. Então as temperaturas são muito baixas porque isso é um hidrocarboneto, Hidrocarbonetos, eles são compostos apolares. Hidrocarbonetos, eles não são solúveis na água e tem baixo ponto aí de ebulição. Então olha só, menos 188 graus Celsius, aumentando um carbono para etano, vejam que a temperatura já aumenta, olha, para menos 88 graus Celsius. Se aumentar mais um carbono, a temperatura aumenta um pouquinho mais, vai para menos 42,5 graus Celsius. Então, vejam que o tamanho da molécula está influenciando na temperatura de ebulição. Uma coisa que me veio à cabeça aqui agora, você deve estar pensando aí, mas eu tenho que decorar isso. Tá, você tem que saber memorizar essa parte da temperatura, do tamanho, mas não memorizar o valor da temperatura. Isso não, isso é tabelado. Mas memorizar que quanto maior o tamanho da molécula, maior a temperatura, sim, beleza? Por conta das interações que tem, superfície de contato, a massa molecular maior. Vamos pegar agora aqui, olha, um outro composto. Peguei aqui, ó, metanol, etanol e aqui propanol. Vejam só que as temperaturas aqui são todas positivas, porque cada molequinha dessa tem a hidroxila, que faz a chamada ligação de hidrogênio. E a ligação de hidrogênio, lá a matéria do primeiro ano, isso fazia com que a temperatura de ebulição aumentasse. Então vejam só, aumentei um carbono. Só que aqui tem hidroxila, faz com que as temperaturas sejam maiores que as de cima. Vejam que a primeira molécula, metanol, 64,5 a temperatura de ebulição. O etanol, a temperatura é 78,3 graus Celsius e o propanol 97,2, aumentou. Por que aumentou? Porque aumentou a extensão, aumentou o tamanho. Então é o seguinte, turma, o que nós podemos fazer aqui? Olha, nós podemos generalizar isso aqui. Ó, vou pegar aqui, olha, e vamos generalizar. Qual é a generalização? É a seguinte, quanto maior o tamanho, maior será também a temperatura de ebulição. Maior tamanho, maior a temperatura de ebulição. E se nós falarmos o contrário, é a mesma coisa. Se a gente falar assim, quanto menor o tamanho, menor a temperatura de ebulição, sim, está correto também. Então a gente pode generalizar aqui, olha, maior tamanho, maior temperatura de ebulição. Deixa aqui. Maior temperatura de ebulição. Beleza? A gente vem para uma outra parte aqui, que vai falar da segunda influência na temperatura de ebulição, que é o tipo de interação intermolecular. O que nós sabemos aqui? Que essa molécula aqui é o metano, essa molécula aqui é o metanol
Isso aqui é o metanol. Então vamos lá, né? Ó, metano, o metano. Essa molécula aqui é a mesma coisa, ó, mesmo processo, na verdade, né? Ó, só que agora é um aldeído, é metanol. E essa molécula aqui que nós temos aqui, olha, um carbono só. Vamos fazer aqui. Vou fazer aqui embaixo, ó. Um carbono só, match. O tipo de ligação, ó, e aqui é um álcool, então isso aqui é o metanol, beleza? O que a gente está percebendo aqui, galera? Que essa molécula aqui só tem carbono e hidrogênio, temperatura dela menos 188 graus Celsius, temperatura mais baixa. Essa daqui, ela entrou um oxigênio, então já não é mais um hidrocarboneto. E o oxigênio é um elemento bastante eletronegativo. O que ele faz? Ele faz aumentar a temperatura de ebulição da molécula. Veja que a introdução de um carbono aqui faz com que a temperatura aumente drasticamente. Ora, menos 188 foi para menos 19. E agora, olha que louco, se você colocar o OH, que é a ligação de hidrogênio, a temperatura aumenta exponencialmente para 64,5 graus Celsius. Qual que é a ideia, galera? Se a gente lembrar da matéria do primeiro ano, isso aqui, olha, a gente chama de dipolo induzido, ou seja, a interação que o metano está fazendo é dipolo induzido, interação fraca, baixa temperatura de ebulição. Essa molécula aqui, ela já faz interação do tipo dipolo-dipolo. E essa daqui, olha, estava conversando, né, agora há pouco com a Rita, para ver se ela lembrava disso quando ela viu no ensino médio. Ela falou, puta, Vieira, não estou lembrando disso aí, mas olha só, não tem nenhum problema. Vai ver agora, ó. Essa interação aqui é chamada ligação de hidrogênio. É quando tem a hidroxila ligada com o oxigênio, quer dizer, o hidrogênio ligado com o oxigênio, o hidrogênio ligado com o nitrogênio, o hidrogênio ligado com o flúor, que nós chamamos de HFON, não é isso? HFON, hidrogênio com flúor, hidrogênio com oxigênio, hidrogênio com nitrogênio, tá bom? Então é o seguinte, olha, vamos ver aqui, olha. Então, as interações são essas, dipolo induzido, dipolo-dipolo, ligações de hidrogênio. Qual que é a ideia aqui? Quanto mais intenso é a interação, maior é a temperatura de ebulição. Então, essa daqui a gente chama de dipolo induzido, ó. Essa é a dipolo induzido, essa é a dipolo-dipolo, isso aqui é a ligação de hidrogênio. Então, vejam que a intensidade da interação está aumentando para a direita, ou seja, é uma ordem crescente de intensidade. E vocês viram que à medida que essa intensidade ela aumenta também a temperatura de ebulição. Então a gente pode generalizar da seguinte forma. Vamos fazer assim, olha. Quanto maior ou mais intenso, ó, as interações, ó, maior a intensidade das interações, beleza? Então, quanto maior a intensidade das interações, nós teremos maior temperatura de ebulição, beleza? Então, aumentou a intensidade, aumentou também a temperatura de ebulição. Beleza, galera? Fica comigo só mais um pouquinho que eu vou voltar falando de solubilidade dos compostos orgânicos, tá bom? Só um minuto, a gente já volta. Então, galera, ó, voltando aqui mais uma vez, nós vamos finalizar essa aula e nós vamos falar de um ponto importante, sabe? É uma revisão aí do primeiro ano, tá? Então, essa revisão do primeiro ano vai atender os alunos que eram já do colégio e os alunos novos também. Então, os alunos novos que não tiveram essa matéria acabam entendendo aqui, os nossos alunos que estavam aqui com a gente no primeiro ano acabam fazendo uma revisão. Olha só, preciso saber, dipolo induzido é o nome da interação, que eu comentei no vídeo anterior, dipolo-dipolo e ligações de hidrogênio. Quem faz interação do tipo dipolo induzido? São os hidrocarbonetos. Todos os hidrocarbonetos, galera, eles fazem interações do tipo dipolo induzido. E eu vou te falar uma coisa, dipolo induzido, isso demonstra que a molécula é apolar.
Isso a gente já precisa saber, né? Porque tem uma máxima na química que fala semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar e apolar dissolve apolar, beleza? Então é o seguinte, os hidrocarbonetos são sempre apolares e as interações intermoleculares são de polo induzido. Dipolo, aldeído, cetona, éter, aleto e outros. Isso tudo realiza a interação chamada de polo-dipolo. E se é de polo-dipolo, a molécula é polar, beleza? Outro tipo de moléculas polares são as moléculas polares do tipo, olha, mais uma vez falando, H-FON. O que é o H-FON? O H-FON é quando o hidrogênio liga com o flúor, o hidrogênio liga com o oxigênio e o hidrogênio ele pode se ligar com o nitrogênio. Se nós temos isso aqui, olha, hidrogênio flúor, hidrogênio oxigênio, hidrogênio nitrogênio, nós vamos chamar isso aqui de H-FON. Ó, fazer o nitrogênio mais bonitinho, ó. H-FON. Então, esse H-FON aqui, ele vai ser a chamada ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio. Quem faz ligação de hidrogênio? O álcool, que tem o OH, o ácido carboxílico, que tem o OH, as aminas que têm nitrogênio, né? São funções nitrogenadas. Então, olha só, vai pegando aqui, álcool faz ligação de hidrogênio e é polar, ácido carboxílico faz ligação de hidrogênio e é polar, e as aminas, elas fazem ligações de hidrogênio e também são polares, ou seja, todo mundo que faz ligação de hidrogênio é polar, não tem nenhuma exceção. Assim como de polo todo mundo é polar. Então qual a diferença desse polar para esse polar? É que aqui é mais polar, muito mais polar. Que a intensidade da interação é maior, então a intensidade da polaridade também é maior, a temperatura de ebulição é maior, a solubilidade em água vai ser muito maior, tá bom? Então isso aqui é uma revisão, né? Aí pegando a matéria do primeiro ano e juntando com a matéria do segundo ano. Beleza? Isso aqui é muito importante saber para o resto da vida. A gente vem agora com a parte final da nossa aula de hoje, que vai falar sobre a solubilidade dos compostos orgânicos em água. Os compostos orgânicos, turma, eles são solúveis ou insolúveis na água. A grande maioria é insolúvel na água, porque a grande maioria é apolar, tá? Aí fala, mas tem muito mais. Ah, sim, tem muito mais funções orgânicas. Mas na natureza a gente encontra muitos compostos apolares, tá bom? Então olha só, o que nós temos aqui? A solubilidade dos compostos orgânicos também dependem das forças ou interações intermoleculares. Aí você fala, mas você não colocou aqui a força ou a interação? Eu coloquei a polaridade, que tem a ver com a força. Por exemplo, apolar dissolve apolar e polar dissolve polar. Se dissolve, essa mistura aqui, olha, ela vai ser mistura homogênea, porque é solúvel, né? Mistura homogênea é solúvel, é miscível, solúvel é miscível. Tem que colocar essa palavra aqui também, porque aparece muito aí na química. Deixa eu ver uma outra cor que não foi, ó. Miscível, miscível. Então, miscível significa homogêneo, solúvel. Qual é a ideia? Uma molécula apolar vai dissolver uma outra molécula apolar. Uma molécula polar dissolve uma molécula polar. Se eu pegar uma molécula apolar e tentar dissolver na polar e vice-versa, não vai dissolver, porque elas têm interações e automaticamente polaridades diferentes. Lembrando que as moléculas apolares são as moléculas de polo induzido, ó, de polo induzido, beleza? As moléculas polares podem ser tanto de polo quanto ligações de hidrogênio, de polo ou ligações de hidrogênio, tá bom? Então vamos aqui, olha, coloquei 3 exemplos para a gente finalizar de moléculas aí se misturando com a água. Lembrando que a água é uma molécula polar. Ó, a água é uma molécula polar, guarda isso. Se você pegar isso aqui, você vai conseguir pensar na solubilidade ou não dos compostos lá na água. Então a molécula da água é polar. Tudo que tiver a mesma polaridade que a água vai ser miscível, a mistura vai ser homogênea, né? Uma única fase.
Se não tiver a mesma polaridade que a água, a mistura vai ser immiscível, vai ser mistura heterogênea. Então, por exemplo, aqui, ó, galera, nós temos uma molécula polar, isso aqui, olha, é a famosa gasolina. Gasolina. A gasolina é um hidrocarboneto, é o C8H18, que é o isoctano, aquele que você já viu nas listas incansavelmente, 2,2,4 trimetilpentano, isoctano, gasolina. Olha só, nós temos o C8H18. Então, como ele é um hidrocarboneto, ele é apolar. Vejam, apolar dissolve apolar, porque é dipolo induzido, dipolo induzido. Aqui é polar e aqui é apolar. E vejam, esse polar aqui, ele faz ligação de hidrogênio. E esse aqui, ó, hidrocarboneto, que é apolar, a interação é dipolo induzido. Vejam que as interações são diferentes. Se as interações são diferentes, não tem a mesma interação. Logo, a molécula vai ficar insolúvel em água. Então aqui, olha, a gente pode falar que é insolúvel na água. Ó. É insolúvel. Então, a água não consegue dissolver essa molécula porque eles têm polaridades e interações diferentes. Então, a mistura aqui, galera, depois você anota na sua casa, organizadinho no seu caderno, a mistura heterogênea, tá bom? Porque você tem uma molécula que vai ser insolúvel na água. Vamos pegar essa molécula aqui, que é a molécula do etanol, tá? Isso aqui, olha, é o etanol. Etanol é o álcool da cana-de-açúcar, beleza? Essa molécula aqui, olha, é uma molécula de caráter polar também, tá vendo? E ela está fazendo aqui ligação de hidrogênio. Então aqui, olha, a água faz ligação de hidrogênio e aqui também está fazendo essa partezinha ligação de hidrogênio. Isso que confere a polaridade, para ela ser polar. Então vejam, elas têm a mesma polaridade, semelhantes se dissolvem, não semelhantes não se dissolvem. Então, se essa é polar e essa também é polar, elas se solubilizam, a mistura vai ser homogênea. Anota aí, mistura homogênea. Então, essa molécula aqui, ela é solúvel na água. Agora vejam bem, essa parte é só carbono e hidrogênio, né? É só carbono e hidrogênio. Se aumentarmos essa cadeia carbônica, a molécula vai ficando menos solúvel na água, beleza? Quanto menor a cadeia carbônica, fica mais solúvel, porque a parte apolar, que é isso aqui, ó, ela vai aumentando e vai meio que predominando. Então, quanto que ela é pequena, quem predomina é a ligação de hidrogênio. Beleza? Então, solúvel a molécula de etanol na água. Essa molécula aqui também é uma molécula importante. Essa molécula aqui, galera, é a molécula conhecida comercialmente com o nome de acetona. Essa molécula é a acetona, tá? Então, usado para remover esmaltes, acetona. Essa molécula aqui, ela tem carbono e hidrogênio, mas tem um oxigênio. Mas não é o H-FON, hidrogênio, flúor, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio. Então, essa molécula aqui, ela é polar, porque ela não é hidrocarboneto. Ó, ela é polar, só que ela não é do tipo H-FON, ligação de hidrogênio. Então, ela vai ser dipolo-dipolo. Ó, essa molécula é ligação de hidrogênio, essa é dipolo-dipolo. Virinha, as interações não são as mesmas. Sim, elas não são as mesmas, só que as polaridades são as mesmas, elas são polares. E vejam, polar dissolve polar. Então, isso vai dissolver na água, vai ser solúvel na água. Ó, solúvel na água. Rita, uma coisa importante aqui, tá vendo? Essa molécula aqui, ó, o etanol, faz ligação de hidrogênio e essa também faz ligação de hidrogênio. E ambos são polares, então vai ser solúvel. Agora, essa molécula aqui, ela é mais solúvel na água do que essa molécula aqui. Essa molécula aqui, ela é polar, só que ela não faz a mesma interação que a água. Ela faz dipolo-dipolo. É como se fosse uma segunda classe, entendeu? Ela vai ser solúvel na água, só que a solubilidade dela na água, quando comparada com a solubilidade do álcool etílico, o etanol, o álcool da cana, ela se torna menor, porque o etanol, o álcool da cana, faz ligação de hidrogênio o mesmo que a água faz. Aqui é polar e polar,
só que aqui a interação ela é um pouco diferente de polo de polo. Vai dissolver na água, só que dissolve menos do que fosse o etanol, beleza? Então é isso, galera. A gente está numa parte extremamente importante, quer dizer, tudo aqui é muito importante, nomenclatura, formulação, a estrutura, e tem que saber as características dos compostos orgânicos, como temperatura de ebulição e solubilidade desses compostos em água, tá bom? Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? E a gente vai aí com muito amor, carinho, mesmo que distante, com uma melhor aula aí para vocês, tá bom? Grande beijo, fique em casa, continue estudando, faça tudo isso no caderno, a gente se vê numa próxima aula. Beijos, saudades, galera. Tchau, tchau, beijos. Tchau.